Fala pessoal, tudo bem? Um bom domingo para todos, tá? Hoje está um dia bonito de sol. Lá em São Paulo parece que não esfria mais, tá pessoal? São Paulo teve só um dia antes de ontem que a temperatura caiu e já voltou a esquentar de novo. São as mudanças climáticas. Bom pessoal, nós estamos vendo aqui pouco a pouco sobre o servo sofredor. Nós já vimos lá o braço, que é uma manifestação para Deus tirar seu povo de uma terra estrangeira. Nós já vimos lá o ioneque, né, que é uma planta jovem, um brotinho, né, significando alguém sem experiência. Nós já vimos lá beleza e formosura, né, que é o toevá e radar, né, beleza e formosura, que se refere ao esplendor de um país, de um reino. Então não se aplica a uma pessoa. E no último vídeo nós vimos isso aqui, né, que é familiarizado com a dor, né, alguém que já estava no lugar sofrendo. Por exemplo, Jesus não estava no lugar sendo oprimido e sofrendo. Já Israel estava, na Babilônia. E Zorobabel também. Agora, pessoal, nesse vídeo aqui, nós vamos ver o versículo 5 e o 10. Eu vou ter que dar uma linkada nesses dois versículos, porque um tem a ver com o outro, tá bom? Eu vou começar lendo o versículo 5. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Bom, vamos lá. Primeiro, o texto está dizendo que ele foi trespassado e esmagado. Tá? Trespassado e esmagado. Trespassado, já mostrei para vocês em outro vídeo sobre aquele lá de Zacarias, que trespassado se refere a alguém que foi morto pela espada. Pergunta, Jesus foi morto pela espada? Jesus foi trespassado? Então aqui já não se aplica a Jesus. Aliás, esse vídeo vai ser o mais importante da série, tá? Eu vou mostrar uma coisa muito importante aqui para vocês. Esmagado é alguém que foi morto, destruído, geralmente por guerra. Vou colocar aqui destruído. Jesus foi destruído por alguma guerra? Ele foi esmagado? Caiu alguma pedra em Jesus? Não, né, pessoal? Então vamos ser honestos. Tanto trespassado como esmagado, nós só podemos encaixar aqui ao povo de Israel. Porque quando a Babilônia conquista o reino do sul, a Judá, destrói o templo, e leva muitos judeus para a Babilônia, Israel foi trespassado, porque muitos deles morreram na espada por causa de Nabucodonosor, e também foi esmagado, porque o reino deles foi destruído. Em Israel tinha um negócio, que era isso daqui, ó. Era um templo, ó, o templo de Jerusalém. O que houve com o templo? Nabucodonosor foi lá e esmagou o templo. Acabou. Então, Israel foi trespassado e esmagado. Por isso que, pela probabilidade, eu defendo que esse versículo se aplica mais ao servo Israel. Como no capítulo 49. Jacó é meu servo, Israel. Porque ele foi transpassado e esmagado. E por que ele foi transpassado e esmagado? Aqui, segundo o texto, ó, por causa das nossas transgressões. Nossas, está no plural. Nossas. Então por que está no plural? Porque foi a transgressão do povo hebreu, dos israelitas. Então por causa das nossas transgressões, Israel, que é o servo, foi esmagado e foi transpassado, foi morto à espada. Porque eles transgrediram a lei de Deus, a Torá. Então por causa disso, eles sofreram um duro castigo. Pergunto, Jesus quando morreu na cruz, foi por causa dos pecados do povo que ele morreu na cruz? No sentido de o povo pecou e ele teve que pagar por isso? A Bíblia fala que uma pessoa não paga pelo pecado de outra. Aí como é que fica? Já aqui não, aqui no caso, se a gente for tomar como Israel, o autor está dizendo de forma poética que Israel foi destruído por causa dos pecados do povo, as nossas transgressões. Agora vamos ver aqui o versículo 10. Mas Deus quis esmagá-lo pelo sofrimento. Quer dizer que Deus queria castigar o servo. Deus quis castigar Jesus? Fazer Jesus sofrer, esmagar? Aqui, ó. Deus quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, aqui está errado, está a tradução da Bíblia de Jerusalém. É por isso que eu falo que nem toda a Bíblia... Deixa eu passar essas motos fazendo barulho. Perdão, pessoal, aqui é barulhento mesmo. Por isso que eu falo que não tem nenhuma Bíblia que é 100% a tradução exata, tá? Todas vão ter um detalhezinho ou outro, ou viés do tradutor. Aqui não tem a sua vida como sacrifício, tá? Isso aqui é uma tendenciosidade do tradutor. Aqui o que o texto fala é: porém, se ele oferece um sacrifício como expiação, certamente verá uma descendência e prolongará os seus dias. Bom, agora entra o ponto mais importante aqui, pessoal. Em hebraico, nós temos vários tipos de sacrifício.
Que nem, por exemplo, ó, eu vou ler aqui para vocês, ó, Levítico 7:11. O sacrifício de comunhão. Esse é o ritual do sacrifício de comunhão que se oferecerá a Deus. Aqui em Levítico 7:11, nós temos o termo zebá. Zebá é um sacrifício. Eu vou escrever de lá para cá. Zebá é um sacrifício. Então tem vários tipos de sacrifício na Bíblia. Só que aqui em Isaías 53 não tem esse termo aqui, que seria um sacrifício de comunhão. Na verdade, o que tem ali em Isaías 53, dizendo que o servo, se ele oferecer um sacrifício, nós temos o termo Hasham, que a maioria dos judeus conhece. Isso daqui, tá? Que isso existe até hoje no judaísmo, que é um sacrifício de Hasham. E o que é um sacrifício de Hasham? Vamos ler aqui, ó, Levítico 5:6. Eu vou ler a partir do versículo 5. Se for responsável ou culpado em um desses casos, confessará o pecado cometido. Levará a Deus como sacrifício de reparação pelo pecado cometido. Uma fêmea de gado, miúdo, etc. Quer dizer que a pessoa cometeu um pecado e ela vai levar uma oferta pelo pecado que a pessoa cometeu. Uma oferta pelo pecado, um sacrifício de Hasham. Levítico 5:15 diz o mesmo. Se alguém cometer uma ofensa e pecar por inadvertência, reduzindo os direitos sagrados, trará a Deus um sacrifício de reparação. Hasham, é a mesma coisa. E mais um exemplinho aqui, ó, 7:1. O ritual do sacrifício de reparação é o seguinte: reparação pelo quê? Pelo pecado. Então quem é judeu sabe que o sacrifício de Hasham é um sacrifício pelo pecado. A pessoa cometeu um pecado, então ali tem todas aquelas regrinhas em Levítico e nos outros livros da Torá. A pessoa tinha que ver qual pecado ela cometeu e pegar, confessar o seu pecado e levar um sacrifício, geralmente um cordeiro, uma vaca, um boi, alguma coisa, e fazer um sacrifício de Hasham. É um sacrifício pelo pecado. Ó Senhor, eu pequei e conforme o Senhor disse na sua lei, eu tenho que oferecer um cordeiro em sacrifício. Aí ia lá no templo, levava o cordeiro ao sacerdote, eles matavam, faziam aquele ritual. Era um sacrifício pelo pecado. O nome disso é sacrifício de Hasham. Pergunta: os que falam que aqui é Jesus em Isaías 53, primeiro, qual foi o pecado de Jesus? Porque o texto está dizendo isso, que ele ofereceria um sacrifício pelo pecado. Qual foi o pecado de Jesus? Segundo ponto, quando foi que Jesus fez um sacrifício de Hasham? Alguém consegue localizar no Novo Testamento? Porque os cristãos dizem que Jesus é perfeito, que ele é a segunda pessoa da Trindade, que ele nunca pecou. Na verdade, eu tenho uma playlist aqui chamada Os Pecados de Jesus, tá, pessoal? Jesus cometeu vários pecados de acordo com a Bíblia. Mas a questão é, Jesus fez um sacrifício de Hasham? Porque o servo faria. Segundo aqui o que está escrito, o servo, se a gente for tomar como Israel, quer dizer que quando Israel retornasse para o seu território, lá para Israel, eles iam fazer um sacrifício pelo pecado. Então isso nós podemos encaixar na história. E outra, o texto continua dizendo que quando o servo fizesse o sacrifício de Hasham, não é só a vida, tá? Como a Bíblia de Jerusalém traduziu, tendenciosamente, esse servo teria uma longevidade, é o que diz o texto, longevidade e uma descendência. Aqui eu esqueci de marcar o termozinho, pessoal, mas aqui, se eu não me falha a memória, é zerá. Tá? Zerá. Zerá é semente, sêmen, descendente, tá? Em hebraico. Deixa eu escrever aqui para vocês verem, zerá. Então, o servo foi trespassado e esmagado por causa dos nossos pecados, do povo, do coletivo. Mas se o servo fizesse uma oferta de Hasham, um sacrifício pelo próprio pecado, admitindo que pecou, ó Senhor, nós pecamos, eu e todo Israel, e viemos oferecer sacrifício pelos nossos pecados. Esse servo teria uma longevidade e ele teria uma descendência. Descendentes biológicos, zerá. Não é descendência espiritual, tá? É biológico. Eu já mostrei esse termozinho aqui há anos no canal. Aí eu pergunto para vocês, quando foi que Jesus foi trespassado, né, morto pela espada? Quando foi que Jesus foi esmagado? Quando foi que Jesus foi morto pelas faltas do povo, tá, pelos pecados do povo?
como se todo o pecado do povo caísse sobre ele. Quando foi que Jesus fez um sacrifício de Achã, e por qual pecado, né? Você pode ver na minha playlist lá os pecados de Jesus, mas eu queria saber onde que ele fez um sacrifício de Achã, e onde que Jesus teve uma longevidade, se segundo a Bíblia ele viveu no máximo até os 33 anos, acredita? E cadê a descendência de Jesus? Zerá, a semente, vem do sêmen dele. Cadê a descendência de Jesus? Cadê os tataranetos de Jesus? Cadê? Aí complicou, né, pessoal? Os que tomam aqui Zorobabel como uma hipótese, Zorobabel a gente pode ver até como um arquétipo de alguém que estava lá na Babilônia e que estava na Babilônia, de um povo que foi transpassado e esmagado. Aí não tem nenhum problema. E ele seria o libertador desse povo, que foi ele que fez o povo sair lá da Babilônia e voltar para Israel. Sacrifício de Achã também, podemos dizer. Apesar de a gente ter pouca a história de Zorobabel, né? Um personagem tão importante, tem pouco dele na Bíblia, e eu sei porquê. Já falei sobre isso, mas prefiro não comentar. Zorobabel pode sim ter feito um sacrifício de Achã pelo pecado, até pelo pecado dele do povo. Zorobabel sim, teve uma longevidade. Só que a parte aqui da descendência nós temos ali em Mateus, né? A descendência de Zorobabel, né? A genealogia de Jesus. Então, em Crônicas também, se não me falha a memória, que é Crônicas 11. Então, a Bíblia menciona que ele teve um tipo de descendência. Agora, e Jesus? Eu ainda acho que aqui se encaixa mais com Israel, tudo isso. Tá? Mas Zorobabel ainda é uma hipótese válida, tá? Então, tá aí, pessoal, mais um videozinho dessa sériezinha, tá? Quem gostou, comenta o que acharam, tá bom? Isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance do canal, tá bom? Muito obrigado aí por ter assistido, tá? Bom domingo aí pra vocês, paz a todos.